Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos concede nessa manhã. É mais um despertar do Espírito Santo, a qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo disse: o Espírito, ele move sobre a face do abismo e a terra é sem forma e vazia. E eles tiveram uma ideia maravilhosíssima, falando um para o outro: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E formou um homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a cada momento, amados irmãos, a cada dia que se passa, nós deitamos na cama em uma noite, nós ficamos com aquele boneco que o Senhor fizera e depois soprou o fôlego de vida. E a cada dia nós vivemos esta experiência, porque nós não temos certeza de nenhuma das coisas que acontecem conosco durante todos os dias. Mas de uma coisa nós temos certeza: do amor sobrenatural do nosso Deus pela minha vida e pela tua vida. E esta manhã é um momento que o Espírito Santo de Deus, ele dá a minha pessoa e dá a tua pessoa, ele nos despertou para que nós venhamos fazer maravilhas, e que na data desse dia você possa ser a expressão do amor de Deus para todos aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, Pastor Carlos Salles, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Já estamos aí na live com o nosso amado irmão, aleluia, José Vidal. Que Deus esteja abençoando aí o amado irmão, que Deus esteja aí operando, aleluia, maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando, para nós estarmos começando essa programação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa quarta-feira, por mais essa programação, ó Pai, do dia 18, ó Pai, aleluia, de maio de 2022, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tomando a cada irmão, a cada irmã, Pai, que nós venhamos, ó Pai, fazer toda a diferença, Pai, sendo levados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés na data desse dia. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, os Teus servos e as Tuas servas, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que o Senhor, ó Pai, venha nos proteger, guardar, livrar do mal, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Então, nos ajuda, Pai, a estar indo muito mais além. Esteja, Senhor, nos ajudando para a honra e para a glória, aleluia, do Teu nome, Pai. Faça resplandecer, Senhor, da Tua presença santa, Senhor, aleluia, Senhor, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ó Deus, seja, Senhor, conosco, ó Pai, na data desse dia, operando maravilhosamente na minha vida e na vida, Senhor, dos Teus filhos. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus também ao nosso amado irmão Cláudio Jorge. Seja bem-vindo nessa manhã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus Cristo. A nossa diaconisa da Síria também está conosco nessa manhã, que Deus esteja operando aí maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. É um tempo assim, aleluia, maravilhoso para nós estarmos adorando a Deus, buscando a sua face, colocando o nosso coração nesse Deus que tudo pode. Amém? Eu venho aí com a palavra maravilhosíssima, para a minha vida e para a tua vida diante do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Quero falar hoje sobre, aleluia, sementes, sementes de amor, sementes aí de ternura, semente de gratidão, semente, aleluia, do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero iniciar aqui, aleluia, com uma mensagem, aleluia, que ela venha ao encontro dos nossos corações e que nós possamos aí receber de Deus, aleluia, todo incentivo possível para nós estarmos indo muito mais além. Amém? Diz assim: não deixe para amanhã o que você pode
ao menos começar hoje, seja um curso, uma viagem ou um projeto. O futuro é incerto, e se você deseja conquistar algo, não espere para depois. Evite deixar seus desejos, objetivos e necessidades como segunda opção. Sempre seja essa palavra é muito difícil. Seja sempre incentivado, né? E a sua felicidade é necessária nesta vida. Comece, mesmo que seja aos poucos, você irá conseguir chegar, aleluia, onde você deseja. E a palavra é proativo, amém? Nós venhamos ser proativos, né? E em nossa felicidade, amém? Então nós iremos conseguir chegar ao local que nós desejamos com a ajuda do nosso Deus, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Então que tenhamos aí um dia abençoado na presença do Senhor, que o Senhor poderosamente possa nos ajudar aí, em nome de Jesus Cristo, em tudo que Ele tem para a minha vida, em tudo que Ele tem para a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus tem sido maravilhoso para comigo e para contigo. Eu lembrei de, aleluia, uma reflexão que eu trouxe há muito tempo atrás. Estou sempre aí buscando pelas memórias, né? E porque eu tinha aí muitas mensagens a respeito de reflexões, e conforme eu disse para os amados irmãos, que o Facebook aí, ele me tomou todas as minhas mensagens, e eu tive que estar buscando, né, pela mente, forçando a mente para trazer essas mensagens aí de volta, né? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando poderosamente, em nome de Jesus Cristo, abençoando todos os irmãos, a família também, derramando bênçãos inefáveis. Então, como eu estava falando, eu tive que trazer todas elas novamente no coração, né? E no peito e na raça. E eu lembrei dessa mensagem, é uma mensagem assim muito linda. Eu lembro de muitas mensagens que eu trouxe, e são mensagens assim abençoadíssimas. E é bom que o Senhor tem me dado versículos diferentes. Eu tenho trabalhado em outros lugares aí, e tem sido assim uma nova descoberta, um cavar aí, como se diz, um cavar de tesouros, né? Então eu glorifico e exalto o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz assim: plantando sementes pela vida. O autor é desconhecido. Diz assim: um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica, e todos os dias ele pegava um ônibus, viajava 50 minutos até chegar ao trabalho. À tardinha fazia a mesma coisa voltando para casa. No ponto seguinte ao que o homem subia, entrava também uma velhinha que procurava sempre sentar à janela. Abria a bolsa e tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora da janela do ônibus. Um dia, um homem reparou a cena e ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. Certa vez ele sentou-se ao lado da velhinha e não resistiu. E disse: boa tarde, desculpa a curiosidade, mas o que a senhora está fazendo jogando pela janela? Boa tarde, respondeu a velhinha. Jogo sementes. Sementes de quê? De flor. É que viajo neste ônibus todos os dias. Eu olho para fora e a estrada é tão vazia. Gostaria de poder viajar vendo as flores coloridas por todo o caminho. Imagine como seria bom. Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos? A senhora acha que vão, aleluia, essas flores nascer por aí?
à beira da estrada? Acho, meu filho, mesmo que muitas delas, diz aí, mesmo que muitas delas sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar, mas assim demoram para nascer, precisam de água. Ah, eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar a semente, as flores nunca vão nascer. Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou o seu trabalho. O homem desceu adiante, achando que a velhinha estava meio caduca. O tempo passou. No mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto e olhou para fora e viu margaridas à beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias. A paisagem estava colorida, a paisagem estava linda. Aleluia, glórias a Deus. O homem lembrou-se da velhinha e procurou-a no ônibus e acabou perguntando para o cobrador, pois ele conhecia todo mundo que viajava naquele ônibus. Onde está a velhinha das sementes? Ele perguntou. Pois é, ela morreu de pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela. Quem diria, as flores brotaram mesmo, pensou ele. Mas que adiantou o trabalho da velhinha? A coitada morreu e não pôde ver esta beleza toda. Nesse instante, um homem escutou uma risada de crianças no banco da frente. Um garotinho apontando pela janela, entusiasmado. Olha, mãe, que lindo! Quanta flor pela estrada! Como se chama aquelas azuis? Então o homem entendeu o que a velhinha tinha feito, mesmo que não, aleluia, mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha plantado, ela devia estar feliz. Afinal, tinha dado um presente maravilhoso para as pessoas. No dia seguinte, um homem entrou no ônibus, sentou-se na janela e tirou um pacotinho de sementes do bolso. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? E, amados irmãos, eu não sei se vocês gostaram, mas eu, assim, gosto muito desses textos motivantes, cativantes, esses textos bonitos, né? E quando eu começo a ler tanto a Bíblia, conforme textos como estes, assim, isso me causa um bem enorme, isso me faz muito bem. E eu adoro muito, 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 muito. E quero também trazer um texto aí que está em Isaías, capítulo 61, versículo 11. Quero trazer para os amados irmãos, que diz assim: porque assim como a terra faz brotar a planta, o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Nós plantamos, o soberano, o Senhor, faz nascer o louvor, a justiça diante de todas as nações. A palavra do Senhor diz que uns lançam a semente como plantio, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nessa terra falta velhinhas sentadas às janelas, instruindo homens que viajam
por 50 minutos de ida e de volta, semeando as sementes. E o Senhor, Ele faz no tempo certo essas sementes brotarem. Meus amados irmãos, sementes de Deus, sementes do Espírito Santo de Deus, sementes de palavras de avivamento, sementes de palavras de conforto, sementes de palavra de ajuda, sementes de carinho, semente de amor, sementes de abraços, sementes de beijos, sementes de dar a vida por amor ao próximo. Aquilo que nós queremos para nós, e nós também façamos aos outros. Assim está escrito na palavra do Senhor. E quando nós olhamos para esta palavra e nós contemplamos o mundo que nós vivemos, eu já disse algumas vezes aqui para os amados irmãos, muitas vezes numa propaganda de um outdoor, numa foto, eu quero representar alguma coisa igual o Rio de Janeiro é uma cidade turística, né? E nós temos aí nas propagandas, nós temos aí, como se diz assim, nos canais televisivos, nas novelas, em tudo enquanto é lugar nós vemos aí situações que são assim, nós pintamos um mundo muito belo. E eu quero falar para vocês algumas verdades, e muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos mudar tudo que nós vivemos, né? Tem uma situação no Rio de Janeiro, e essa situação é de as pessoas muitas vezes saem de casa, vão para um parque, ou para uma praia, ou para algum lugar, e nessa situação, conforme eu disse, a respeito de propagandas, a respeito de outdoors, eles pintam um mundo muito bonito, mas não é verdadeiramente o que tem acontecido. Nós precisamos que aconteça conforme está nessas propagandas, conforme está nesses outdoors, nós precisamos que aconteça verdadeiramente assim. Mas quando você está no centro, o centro é muito bem cuidado, mas mesmo assim ainda encontramos situações difíceis. Quando nós andamos aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, eu não quero estar aqui manchando a imagem do Rio de Janeiro, mas eu quero estar colocando diante dos amados irmãos uma verdade. Talvez se você anda no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, se você tem um cordão de ouro no pescoço, você fatalmente está exposto a ser roubado, porque imediatamente alguém vai meter a mão no seu cordão e vai te tomar, e vai arrancar de você. Se você tiver com a bolsa dando bobeira, fatalmente você será roubado. Muitas situações nós temos que viver uma situação assim, vigiando. E estava falando a respeito de praias, a respeito de eventos. Aqui no Rio de Janeiro tem uma lei que as pessoas não podem mijar na rua. Não pode, é lógico que não pode. Mas quando você faz um evento, você tem que ter mictórios, você tem que ter banheiros para atender o público. E muitas vezes nós não temos essa situação. Teve uma vez que eu fui para a Barra da Tijuca, no posto 3. Ali no posto 3, muita gente. E muitas vezes tem mercado, tem lanchonetes. E nesse mercado, nessas lanchonetes, eles usam, quem pode usar o banheiro é quem consome. Quem são banhistas não pode usar o banheiro, porque senão, imagina toda a praia vir para o banheiro de uma mercearia, de uma lanchonete, ele vai passar uma situação muito difícil para aquilo.
Então, o que eu estou dizendo para você é que os banheiros que tem nesses locais não comporta a quantidade de pessoas que tem para usarem os banheiros. Então, uma vez ali na praça, em frente ao posto 3, tinha um banheiro. Quando eu entrei dentro do banheiro, você talvez não imagina o quanto de fezes tinha nas paredes, nos corrimão, no chão, no vaso entupido, e aquilo ali estava uma situação terrível, terrível, que muitas vezes as necessidades, tanto o número 1 conforme o número 2, tem que ser feito de pé. Aquilo estava uma caatinga terrível. Imagina você numa situação assim, dificílima, e a necessidade extrema de usar um banheiro desse. E você passa ali um dos maiores terrores da sua vida. E quando nós deparamos com uma história como essa que nós trouxemos, nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar o que nós estamos contemplando diante de nós. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos visto um egoísmo muito grande das pessoas que fala: eu não vou aproveitar isso, eu não vou estar aí, eu não vou fazer tal coisa porque o meu filho não vai se beneficiar, minha filha, ninguém vai se beneficiar. Nós precisamos entender que nós temos que viver em amor ao próximo. Nós precisamos entender, povo brasileiro, que existem direitos e deveres. Se nós devemos alguma coisa, nós também temos os nossos direitos. E eu vejo assim que durante uma praia, ao longo da orla, a gente tem no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tem o posto 1 e vai assim ao longo da praia até o posto 20 e assim por diante. E cada posto daquele tem um banheiro, mas as filas são enormes. Se a pessoa estiver numa necessidade extrema, ela faz as necessidades na rua. Então nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas pintam uma história muito bonita de algo e aquela história é totalmente diferente. Nós precisamos todos os dias, meu amado irmão, estar cultivando dentro de nós algo de bom e trazendo algo de bom. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer fluir o Espírito Santo de dentro de nós para que todas essas coisas que estão diante dos nossos olhos, terribilíssimas, elas possam, em nome de Jesus Cristo, ser transformadas pelo poder de Deus. A palavra do Senhor diz que quando o ímpio governa, o povo sofre. Mas aquele que é santo, aquele que é de Deus, aquele que é justo, o povo, ele se alegra quando ele governa. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que a palavra do Senhor diz que quando o servo do Senhor, um homem abençoadíssimo, Salomão, o povo, quando Salomão morreu, eles vieram até o filho de Salomão e disseram: teu pai colocou um fardo muito pesado em cima de nós. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, a gente fala um homem rico, inteligente, um homem que fizera tudo assim, era uma inteligência enorme. E quando ele morre, a gente ouve isso dele: teu pai colocou um fardo muito pesado em cima de nós. Imagina uma situação dessa, o povo estava perecendo, o povo estava sofrendo, mesmo com um homem sábio diante do povo. Mesmo com um homem sábio reinando, o povo estava sofrendo. Porque no final de sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, ele não mais servia a Deus. Ele não mais buscava a presença do Senhor. Está escrito na palavra que ele teve mulheres, e as mulheres fez com que ele se desviasse do caminho.
e ele passou a adorar a imagem de escultura. E ele construiu templos a Quemos, ele construiu templos pagãos, e o povo agora chega para o filho de Salomão e diz assim: teu pai colocou fardos pesados sobre nós. Nós viemos a ti para que você venha a tirar esse fardo pesado de cima de nós. E ele procurou a ter conselho daqueles homens idosos, né, dos conselheiros de seu pai. E aqueles conselheiros disseram a ele assim: olha, se você tirar esse fardo tão pesado, você vai ganhar o coração do povo. Mas ele pediu 3 dias. Aquelas pessoas que vieram diante dele não são poucas pessoas, amados irmãos. Nós estamos falando de 180 mil pessoas. E ali, depois de 3 dias, ele procurou conselho com os jovens de sua idade. E os jovens de sua idade disseram a ele assim: olha, ao invés de você colocar um alívio sobre esse povo, você dobra o peso sobre eles. Aquilo que teu pai fez, você faz o dobro. E quando eles vieram ao novo rei, o novo rei disse assim, Roboão, o novo rei, ele diz assim: meu pai castigou vocês com vara, eu castigarei com escorpiões. E ele perdeu 10 tribos em Israel. Ele perdeu o apoio do povo. Nós precisamos entender que tem uma música de Zezé de Camargo que ela diz assim: nesse país de carnaval não tem comida para o pobre. Essa música ela chama Menino de Rua. Nesse país de carnaval não tem comida para você. Se você andar no Rio de Janeiro, muitas pessoas vêm para o Rio de Janeiro e procuram pontos turísticos. É mole você ver beleza. Mas se você andar nas periferias, você vai ver quanto sofrimento, quanta luta, quanto lixo jogado pelas ruas, quanta tristeza. Os bairros dominados muitas vezes, vocês sabem porque estão nos noticiários aí jornalísticos. E o sofrimento muitas vezes, aquela região é dominada por uma facção ou por outra facção e o povo perece. Muitas vezes nós não temos o direito de ir, o direito de vir. Muitas vezes nós cuidamos para não sair em determinados momentos da noite. Só saímos à noite quando é uma extrema urgência, algo que precisamos mesmo. Passou disso, tal hora dentro de casa. É como se tivesse um toque de recolher. E quando nós falamos dessa história dessa senhora, ela plantando tanto à direita na ida do seu trabalho, conforme na vinda do seu trabalho, ela queria ver flores, porque ela só via chão e ela não via nada à beira do caminho que alegrasse os seus olhos, que pudesse sentir o perfume das flores. E muitos de nós estamos indo e vindo todos os dias e nós nos deparamos com coisas ruins que estão à nossa volta, mas nós, como aquela velhinha, nós não fazemos nada para mudar tudo aquilo que está à nossa volta. E muitas vezes aquilo que está à nossa volta começa dentro do nosso lar. Se nós tomarmos o devido posicionamento
nós vamos melhorar o mundo. E muitas vezes, quando acontece de uma criança estar imitando um bandido, uma prostituta, uma mulher de vida fácil, a gente fica dando risada, olha, olha, olha. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, trazer a nossa família à luz das Escrituras. Quando nós ouvimos um filho falar que levou vantagem sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de outra, muitas vezes nós damos risadas. Quando fala que bateu em um, bateu em outro, pegou 5 ou 6 na pancada, deu paulada daqui, paulada daqui, dali, a gente muitas vezes ri. Não, nós temos que ter um bom senso, que o Senhor nos ensina diferente. Quando nós vemos, amados irmãos, muitas vezes banheiros destruídos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: olha, nós precisamos de coisas melhores, nós precisamos coisas melhores para a nossa população. Mas muitas vezes, amados irmãos, os governos que aparecem de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, eles são os mesmos e nós continuamos sofrendo, nós continuamos passando a mesma situação difícil porque nós não mudamos a nossa mente. Muitas vezes nós temos um lado, o outro tem o outro lado e a gente fala é bilasca, é alemão, é isso, é aquilo. Não, nós precisamos ter uma mente sã, nós precisamos cobrar aquilo que necessita o nosso povo. Aquela senhora, ela poderia imaginar: eu já estou velha e eu sei que a minha semeadora, ela não vai me favorecer. Mas ela não pensava somente nela, ela pensava na vida do outro. E muitas vezes, amados irmãos, tudo que nós temos feito agora de melhor, outras pessoas, amados irmãos, vão tomar isso como ensinamento, conforme um homem que a observava na história. E ele disse: olha, a senhora está jogando semente, mas a semente, os pneus dos carros passam por cima, esmaga a semente, os passarinhos comem. Mas uma coisa eu quero te dizer: quando Deus manda a chuva, a enxurrada leva a semente e as flores nascem onde você menos espera. Nós precisamos entender que quando você lança a semente de vida eterna, essa semente, amados irmãos, ela vai nascer talvez em um rochedo. Talvez elas vão nascer, amados irmãos, numa terra seca, rachando. Aquela semente, ela germina ao cheiro das águas. A palavra do Senhor, ela diz, preste bem atenção, em Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9, ele diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova, como uma plantinha. Nós precisamos fluir do Espírito Santo de Deus. Um abraço teu, um beijo teu, um afago, um carinho vai fazer toda a diferença no teu futuro lá na frente. Eu, quando era criança, eu já contei essa história, eu quero contar de novo. Eu tenho a imunidade baixa, né? Em relação à gripe. Eu fico gripado umas 6 vezes por ano, eu já fiquei mais vezes gripado por ano. E quando eu era pequeno, eu era muito catarrento. Vivia com aquelas velhinhas escorrendo aqui. E aí em Carandaí, em Carandaí, a cidade a qual eu me criei,
Minha família era daí. Muitas vezes eu ia para a escola de pé no chão e a bolsa que eu levava, os meus cadernos, era aquele pacote de 5 quilos de arroz que a minha mãe esvaziava aquele pacote, e colocava meus cadernos ali dentro. Eu levava meus cadernos dentro de um pacote de arroz vazio. E aquela velhinha no nariz. Todos os dias uma professora aí, ela morava, eu não lembro o nome da rua, mas na rua da Caixa Econômica, né? Uma senhora, ela chamava Dona Elisena, era minha professora. Desde o pré-primário até o 4º ano ela foi minha professora. E ela levava todo dia papel para limpar meu nariz, ela levava meu lanche, ela cuidava de mim dentro da sala de aula. Era assim, um carinho enorme que eu recebia dela. Eu nunca esqueci isso na minha vida. E são plantações que as pessoas fazem na nossa vida. Nós temos lembranças boas e essas lembranças, elas produzem frutos para a vida eterna. Frutos que estão germinando através da minha vida como pastor hoje. Ela era evangélica e conforme está aí a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, era da igreja da irmã Marina, aí em Carandaí, Minas Gerais, a igreja presbiteriana. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a plantação que nós fazemos hoje, a gente não sabe o futuro. A professora Elisena, ela já faleceu, mas o fruto que ela plantou na minha vida, hoje tem verdadeiramente, a semente que ela plantou na minha vida, hoje tem dado fruto. E assim também é na tua vida, o fruto que você, a semente que você plantar, ela vai dar fruto. Nós precisamos entender que Deus, ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Então, é tempo de plantar, é tempo de querer o melhor, porque muitas vezes, amados irmãos, o Senhor, ele fala a respeito da sua palavra, e ele diz assim: aquilo que nós recebemos de bom, nós guardamos. Nós temos que andar com 2 saquetel, e aquilo que nós recebemos de mal, nós colocamos naquele saquetel furado para ir embora, para a gente não lembrar daquilo. E graças a Deus que eu tenho cultivado lembranças boas, e que eu tenho colocado dentro do meu coração lembranças boas. As lembranças ruins do passado, ela serve como ensinamento para mim, não para causar ódio dentro do meu coração, não para causar desejo de vingança. E assim tem que ser na minha vida e na tua vida. Nós precisamos mudar a localidade onde moramos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer a nossa parte. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós temos sido iludidos através dos canais de comunicação. Muitas vezes as pessoas sobem aí nos púlpitos da vida, nos palanques da vida, e pintam uma história muito linda, mas quando você busca a fundo, não é nada daquilo que te apresentaram. E a gente precisa entender que começa pela minha vida e pela tua vida mudar daquilo que queremos como mudança. Então, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos aí estar clamando por dias melhores. Porque se eu coloco uma lei conforme foi colocada no Rio de Janeiro, que uma pessoa, ela não pode sair fazendo xixi na rua, ele tem que convocar uma empresa, e essa empresa, preste bem atenção, não tem no Rio de Janeiro, mas deveria ter. Essa empresa, ela deveria colocar banheiros, e mesmo que cobrasse, mesmo que fosse R$5 para a pessoa entrar dentro de um banheiro, mas quando a pessoa está com as suas necessidades, ela precisa de um banheiro. E ela poderia colocar banheiros ao longo da orla,
na cidade do Rio de Janeiro inteira, nas praças públicas, conforme são praças no Rio de Janeiro que a gente pega ônibus e muitas vezes os banheiros estão deploráveis. Deveria ter uma empresa que cuidasse de cada coisa dessa. Deveria pelo menos em cada praça ter 2, 3 banheiros. Nós precisamos ter verdadeiramente os nossos direitos preservados. Nós precisamos ter aí aquilo que vem dar condições do povo ir, do povo vir. Muitas vezes a gente fica numa situação em que nós estamos entre a cruz e a espada. Nós precisamos ter aí não somente deveres, mas também nós precisamos ter aí atendidos aquilo que nós precisamos. E essas coisas, os nossos governantes, nós como pais e mães, nós também deveríamos agir dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e trazer como verdade nas Sagradas Escrituras. Porque muitas vezes, em relação a filhos e filhas, e a gente fala assim, prendam vossas cabritinhas que os meus bodes estão soltos. Não é bem por aí. A gente precisa entender tudo aquilo que é instrução das Sagradas Escrituras. Nós precisamos fazer toda a diferença. E essa diferença ela tem que começar na minha vida e na tua vida, assim como começou na vida daquela senhora distribuindo sementes pelas janelas. Se nós formos falar a respeito da palavra do Senhor, a respeito de sementes, nós vamos ficar aqui o dia todo falando o que é plantar, o que é fazer a respeito daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Nós precisamos estar fazendo a sua vontade e que ela verdadeiramente seja boa, perfeita e agradável na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe nessa manhã. Deus esteja operando maravilhosamente na tua vida e na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, e que nós possamos ser uma bênção nesse dia de hoje, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém? Então esteja aí passando essa palavra à frente, esteja aí instruindo outras pessoas que estejam à sua volta, que nós possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Deus esteja aí cuidando de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que o Senhor esteja nos lavando, remindo, transformando. E que essa transformação, Pai, que o Senhor venha fazer em nós, ó Pai, que as pessoas que estejam à nossa volta sintam também necessidade de ser transformadas. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa, o nosso lar, a nossa vizinhança, venha em nome de Jesus Cristo ser, Senhor Deus, transformada para a honra e para a glória do Teu nome. Nos ensina, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a fazer, Senhor Deus, toda a diferença. Que o maravilhoso Deus de Israel esteja, Senhor Deus, fazendo resplandecer da Tua glória sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados irmãos, Pai. Que onde quer que estejamos, Pai, as pessoas à nossa volta venham sentir, aleluia, o suave perfume da rosa de Saron. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos nessa manhã, aleluia, clamando ao Senhor que toda a diferença seja feita, Pai, assim na terra como no céu. Venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, resplandecente, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. E que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, assim como a Tua palavra diz, verdadeiramente. Aleluia, alcance os nossos irmãos, os nossos vizinhos, nossos amigos e amigas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja te abençoando aí, Jaciana. Deus esteja aí operando na sua vida. Temos orado, temos clamado pela sua vida. E Deus esteja te abençoando aí na data desse dia. Nós estamos com saudade. Amém? Deus te abençoe. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Amém?
que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, aleluia, que anseia a vinda de Jesus Cristo, e que todos digam amém. Amém? Então que Deus te abençoe na data desse dia, derrame da sua graça, do seu poder, da assunção, e que aquilo que você tem como necessidade, que o Senhor venha atender às suas necessidades, que você venha ser aí uma operação do poder do Espírito Santo de Deus. Ele venha operar na tua vida, na vida de toda a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.